Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Thiago Prux, eu sou um dos sócios aqui da Capitalismo, que é uma empresa de análise e recomendações de investimentos, e como é tradicional aos domingos, vamos fazer mais um Ações para Ficar de Olho essa semana, onde nós trazemos os principais destaques dos últimos dias e também aqueles ativos que podem ter uma movimentação diferenciada nos próximos. Lembro que eu trago informações de mercado e também do nosso setor de análise, né, pessoal? E além disso, para quem preferir, o áudio desse vídeo vai estar disponível lá no nosso canal do Spotify, tá? Vindo aqui direto para os principais destaques de economia, tanto aqui no Brasil quanto no exterior. Nós tivemos aqui no Brasil bons dados, né? Nós tivemos um dado só negativo, que foi a venda do comércio varejista, que recuou 0,8 em julho, na comparação com junho, né? Inclusive, isso acabou impactando um pouco as ações aí do varejo, e o resto aqui, né, pessoal, dos indicadores vieram positivos. Serviços subiu 1,1% entre junho e julho, e nós tivemos o IBCBR, que funciona como uma espécie de prévia do PIB, que subiu 1,17% de junho para julho, tá? Bem acima do 0,3% esperados pelo mercado. Nós tivemos números de sondagem da indústria também que vieram positivos. E o que a gente espera, né, pessoal? O que já foi comentado algumas vezes, que é o mercado projetando o PIB de 2022 para cima. Porque quando a gente olha, né, o varejo que não veio bem, final do ano vai vir bom, né? Além disso, a gente tem Copa do Mundo. Não podemos esquecer também que serviços é um componente importante do PIB, está vindo muito forte. E além disso, dois segmentos importantes para a indústria automobilística e também de construção civil vem divulgando bons resultados, então o PIB deve ter a expectativa aumentada, fora toda a questão de curto prazo, como a inflação arrefeceu aqui no Brasil. Isso acaba ajudando também, né? Os preços dos combustíveis caíram, energia. Então, pelo menos no curto prazo, a situação fica bem mais positiva nesse sentido, né? Já nos Estados Unidos, pessoal, nós tivemos a divulgação do CPI, que é o principal indicador de inflação norte-americano, que é o índice de preço ao consumidor, que subiu 0,1% em agosto. O mercado esperava deflação, não veio, né? Isso trouxe uma volatilidade para o mercado acabou caindo, né? E só deu uma ajustada para cima quando nós tivemos a divulgação aí do PPI, que é o índice de preços ao produtor, que recuou. Esse sim teve deflação. Então, o que acontece, né, pessoal? Que a gente já vem comentando nas últimas semanas, aqui no Brasil é muito mais clara a tendência de baixa da inflação no curto prazo, e nos Estados Unidos ainda esses sinais dúbios, né? Vem um positivo dizendo que a inflação vai arrefecer e outro dizendo que não. E o que acontece essa semana? Nós temos decisões de juros tanto aqui no Brasil quanto nos Estados Unidos, né? A expectativa aqui no Brasil é parar de subir a taxa de juros, né, na quarta-feira, né? Ou então a gente tem a última alta, tá? Ou a gente tem manutenção, fica em 13,75, ou então um ajuste final de 0,25 ponto percentual, o que levaria a Selic para 14%, e depois a gente entende que deve ter um período aí de manutenção da Selic pelo menos nesses patamares de 14%. Nos Estados Unidos, com a divulgação do índice de preços ao consumidor, né, ou sobe 0,75 ponto percentual, ou até 1%, que a gente enxerga que seria um pouco mais negativo e poderia trazer mais o mercado para baixo na próxima semana. E claro, o Brasil, né, dificilmente escaparia aqui ileso se nós tivéssemos um aumento de 1%. Né? E claro, vai depender também do que o Fed falar. Então, uma semana bastante importante, deve ter bastante volatilidade. Tá? Nós tivemos na última semana o Ibovespa caindo 2,69%, no ano sobe 4%, o S&P em reais, né, que é o 2,58%, no ano cai 23%, né, acabou segurando um pouco mais em reais, porque o dólar subiu 1,8%, no ano cai 12%, e FIX subiu 0,15%, no ano sobe 6,4%, Bitcoin voltou a cair 3% na semana, cai 60% em 2022. Né. Em relação aos mercados aqui, né, pessoal, os principais indicadores, Ibovespa está em tendência de baixa no médio prazo, mas no curto prazo, 1, 2, 3, 4, 5, 6 semanas entre os 109 e 113 mil pontos, lateral sem tendência de curto prazo, né? Até porque a gente tem questão de eleições, tem essa questão de possibilidade de aumentar juros ou não. Aqui no Brasil, nos Estados Unidos, isso já refletiu aqui no mercado. O dólar é a mesma coisa, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 semanas entre os 5,10 e 5,30, e o IVVB é a mesma coisa, que é o S&P em reais, né? Mesmo estando numa tendência ainda de alta de médio prazo, 1, 2, 3, 4 semanas trabalhando, mais de um mês, né, trabalhando aqui nessa faixa.
Então, se a gente olhar o mercado como um todo, dos principais indicadores, né? Claro que quando a gente vai falar em ações, tem que ver caso a caso, mas o mercado como um todo, nos últimos 30, 60 dias, operando na lateralidade, né? Sobe num dia, cai no outro, sobe numa semana, cai na outra semana, né? Então, mercado bastante lateral nesse sentido. Eu lembro que nós temos as nossas estratégias aí de médio e curto prazo. Eu vou deixar para vocês o relatório de performance aqui, tem o swing trade, rastreador, opções, long short. Essas estratégias com 10 minutos por dia vocês conseguem acompanhar. E clicando, né, pessoal, em cima da estratégia, por exemplo, swing trade, tem ali os resultados históricos, o vídeo explicativo, e como eu falei aqui na descrição, tem os nossos contatos, né? Vocês podem mandar um WhatsApp, um áudio, uma mensagem, ou nos mandar um e-mail, que com certeza o pessoal do atendimento vai auxiliar todos. E deixamos aqui para vocês o cupom mês do cliente, que dá até 30% de desconto em qualquer uma das nossas assinaturas. Essa promoção acaba essa semana e, como eu falei, qualquer dúvida aí é só nos chamar. Trazendo mais destaques aqui de alta e de baixa, né, pessoal? Não tivemos nada específico em relação a Edux, DOTS e CIA, mas foram baixas aqui, 14%, 12% e 11,6%. E a CIA, como eu comentei, né, foi um pouco prejudicado por esses dados no varejo que vieram aqui no Brasil. Sabesp, né, pessoal? Nós tivemos bancos de investimento reduzindo a recomendação para a Sabesp, inclusive alguns recomendando venda, e a gente não pode esquecer quem tem Sabesp, quem gosta de Sabesp, que tem que ficar de olho na eleição de São Paulo, né? Até porque ganha o Haddad, por exemplo, dificilmente a Sabesp... A gente acha difícil ser privatizado de qualquer forma, mas dificilmente seria, e tem o risco ainda das taxas ficarem congeladas, né? Então o mercado acabou já batendo um pouquinho na Sabesp, que vinha subindo bem nas últimas semanas, baixa de 11%. E a Eco Rodovias, né, aquela notícia que é o copo meio cheio, copo meio vazio, ela participou do leilão, né, pessoal, daquele lote que a gente chama do Noroeste Paulista, né, que interliga ali as cidades de São José do Rio Preto, Araraquara, São Carlos e Barretos. É bem interessante, é um ativo muito bom, mas eles acabaram oferecendo 1,2 bi no leilão, ficou 500 milhões de reais acima, né, da segunda melhor proposta, que foi da CCR. O mercado entendeu que foi muito caro e por isso acabou dando uma paulada aqui na Eco Rodovias na última semana. Destaques de alta, né, pessoal? O Banco Alfa, que tem outras empresas que também têm ações na bolsa. Eu fiz até um vídeo comentando sobre essa questão aqui do Banco Alfa. Foi divulgado no jornal o Globo que o BTG Pactual estaria interessado em comprar as operações do Banco Alfa. As herdeiras, né, anunciaram que admitiram, na verdade, a possibilidade de negociar com o BTG. Não é uma ação que tem muita liquidez, pelo contrário, as ações acabaram subindo forte, aí mais de 100% na última semana. Tivemos aqui GB Eletrônica, né, pessoal, que é Gradiente, que está em recuperação judicial. Eles fizeram uma oferta aí de OPA, que é para fechamento de capitais, R$ 40,51, bem acima dos R$ 33,80 que a ação fechou na última semana. Pô, Thiago, então eu vou comprar R$ 33,80, já que vai fechar a capital a R$ 40,50. A gente não pode esquecer que isso aqui não está confirmado, né? Ainda mais sendo uma empresa como a Gradiente, recuperação judicial, a desconfiança é muito maior, né? Senão até eu ali já compraria lá para poder vender nos R$ 40. Claro que tendo essa oferta, é um risco menor disso acontecer, mas pode ser que a oferta acabe não sendo aqui concretizada, tá? Mas foi um destaque de alta, subiu quase 30% nessa semana. Tivemos Cury, né, pessoal, subindo 9,5%, é uma das empresas que divulgou boas prévias operacionais do setor de construção civil. A gente não pode esquecer que a controladora da Cury é a Cyrela. E muitas pessoas nos perguntaram porque essa semana a Cyrela anunciou que diminuiu a participação de 28% para 24% nas ações que eles têm da Cury. Não tem nada demais isso, tá, pessoal? Eles não vão vender a Cury, né? Eles têm interesse em continuar com a Cury, mas é mais um ajuste de posição mesmo. Se eles têm muitas ações, né, não tem por que ter toda aquela participação para ter o controle da empresa, acabam vendendo uma parte aí no mercado. Tivemos aqui a ConocoPhillips subindo 5,3%, uma boa recuperação das empresas petroleiras. A gente gosta bastante, principalmente dessas petroleiras internacionais. E Netflix, né, os BDRs subiram quase 5% aqui no Brasil. Né, acabou vazando, né, o The Wall Street Journal passou a informação de que eles querem chegar até o ano que vem a 40 milhões de assinantes. Né? E como é que eles fariam isso? Tem aquele sistema novo de assinatura com anúncios que seria mais barato, né? Então, isso acabou ajudando a alta aí das ações de Netflix na última semana. A gente não gosta muito, né? Mas a gente sabe que muita gente acompanha, então vamos falar também aí de Netflix. E sobre Nubank, né, pessoal? Nós fizemos um vídeo, tá aqui no canal sexta-feira,
né, o nosso analista o Roberto comentou sobre essa questão, se vai sair da bolsa, se não vai, o que o investidor que tem Nubank precisa fazer com as suas ações, e deu a opinião dele, né, avaliou essa questão, né, desse movimento feito por Nubank, tá? Vocês podem acompanhar, tá aqui no canal. Em relação a proventos, né, pessoal, ficando ex-proventos aí no dia 19, Carrefour, M. Dias e Mitre, aqui dia 21, né, porque essa aqui é a data com, então a data ex é dia 21, né, recebe esses dividendos quem dormir com as ações do dia 20 para o dia 21, Copasa, Odontoprev e Redditor, dia 22, ficando ex-proventos Redditor, desculpa, Redditor não, né, só até o Odontoprev, é Redditor, MRV, TIM, né, e dia 22 é quinta-feira, então dia 23 ficando ex-proventos B3. No caso da TIM aqui são 2 pagamentos mesmo, tá? Um de 9 centavos no dia 31 do 10 e um de 10 centavos aqui no dia 31 do 1 de 2023. Eu lembro que nós temos as nossas estratégias de longo prazo também, fundos de ações, renda fixa, todas as carteiras, né? Eu quero saber como é que funciona a carteira Micro Small Cap. Vocês clicam lá, já vem aqui o vídeo explicativo, os resultados, e esses resultados são atualizados várias vezes durante o dia, tá, pessoal? Em tempo real, o investidor tem acesso aí aos resultados das nossas estratégias. E eu lembro também, né, que a partir dessa semana, todas as estratégias da Capitalizo também vão estar em conta real, né? Eu já tinha todas as carteiras montadas, a gente conseguiu autorização aqui para colocar todas elas à disposição dos nossos clientes. Swing Trade, rastreador, opções long short já tinha. Eu coloco, inclusive, as operações lá que eu faço. A carteira Thiago Prux estava em 3 corretoras diferentes, então eu montei ela de novo. Montei todas as nossas carteiras e o investidor consegue acompanhar. A gente faz questão, né, pessoal, de ser o mais transparente possível, mais independente possível. Hoje, como a Capitalizo nesse sentido não tem, né? É a empresa que disparada aí, que é a maior transparência, né, e também a maior independência do mercado. Isso é muito importante porque vai acabar afetando nos resultados de todo mundo. Apesar de algumas perdas, de alguns erros, a gente acerta pra caramba também, a gente vai perceber que a rentabilidade que a gente vai entregar cada vez mais vai ser maior do que das outras casas, porque começa a ter problema, né, pessoal? Quer ter gestora, quer ter participação de corretora, isso acaba impactando na rentabilidade, é o investidor que acaba pagando a conta, né? Então, vocês podem escrever isso que eu estou falando, que cada vez mais a gente deve aumentar a diferença de retorno que a gente já entrega hoje em relação a outras casas que estão abrindo mão, né? Acho que cada um faz o que quer, mas que estão abrindo mão aí da sua independência, tá? Mais destaques aqui, né, pessoal? O BB Seguridade trouxe fortes números operacionais. A divisão de seguros já está crescendo 44%. Esse aqui foram os dados de julho para agosto, na verdade, 44%. A parte de linha do seguro rural subiu 81%, até porque nós já tivemos a liberação de crédito para o custeio da safra, e a parte de previdência subiu 14,5%. E para vocês terem uma ideia, o agosto foi o melhor mês da parte de previdência desde 2016. Ou seja, o que a gente já vem comentando, BB Seguridade vai continuar divulgando fortes resultados esse ano e possivelmente também em 2023. Outra coisa que a gente já tinha comentado, que a Caixa Seguridade iria fazer um movimento para ajuste, né, de alguns ativos que ela tem, de alguns negócios que ela tem. Por quê? Porque a BB Seguridade fez a mesma coisa. Quer vender aqueles ativos que não eram estratégicos. BB Seguridade, por exemplo, fez esse ajuste com a Mafre. Eles tinham a parte alto. A parte alto não é estratégica para a BB Seguridade. Eles fizeram esse ajuste lá com a Mafre. E no caso aqui da Caixa Seguridade, eles vão vender as participações, né, na Previsul, CNP Consórcio, Holding Saúde, Odonto Empresas e mais 2 subsidiárias para CNP Assurance, que é um dos sócios aí que é uma sócia da Caixa Seguridade. A empresa vai receber em torno de 600 milhões, quase 670 milhões de reais com esses ajustes. Positivo, e nós só tivemos esses ajustes aqui porque ela entrou na Bolsa. Nós tivemos a privatização, vamos dizer assim, da Caixa Seguridade na Bolsa. Isso acabou trazendo uma governança melhor, uma transparência melhor. O negócio melhorou e também vai divulgar bons resultados esse ano e possivelmente em 2023. Tivemos aqui a Brasil Agro, né, pessoal, que até agora há pouco tinha anunciado venda de propriedades, né, anunciou a compra de uma propriedade no Mato Grosso, né, que tem uma área lá de 5,4 mil hectares por 285 milhões. Tá? Então, bom negócio feito aí por Brasil Agro, lembrando que eles, né, fazem essa questão de compra e venda aí de propriedades, eles fazem uma gestão ativa do portfólio, que é interessante.
Além disso, né, pessoal, nós tivemos informações do Valor Econômico que Carrefour estaria negociando a venda de lojas do Big para o Grupo Mateus. No total seriam 14 lojas, tá? Por aproximadamente aí 600 milhões de reais, né? O Grupo Mateus aparentemente ficou interessado em pelo menos 7 dessas lojas. Não era uma possibilidade tão ventilada assim de Grupo Mateus comprar ativos, mas como eles têm um plano agressivo de crescimento, caso se concretize esse negócio, pode ser interessante sim. E pelo que a gente viu, pelo menos 2 dessas unidades teriam o preço muito próximo do que eles teriam para custear a montagem de uma unidade. Então acaba sendo interessante. Parecido com o negócio que a Pague Menos fez com o Grupo Ultra, com a compra da Extra Farma. Foi muito parecido o preço de compra pelo preço de custear a construção de unidades, o que acaba sendo bom, até porque não tem todo aquele transtorno e sempre tem a chance dos custos, né, acabarem crescendo um pouquinho mais. Tivemos a confirmação, né, pessoal, da Itaúsa, na verdade, concluindo a compra da parte dela lá na CCR, junto com o Votorantim. A fatia total é 14%, Itaúsa tem direito aí a 10,3% do capital, quase 3 bilhões de reais de investimento. É um ativo que faz todo sentido, né, pessoal? É uma empresa que gera muito caixa, essa questão de concessão rodoviária são contratos longos, empresa que paga muito dividendo, pode trabalhar em outras partes de infraestrutura, como setor de saneamento, a parte de aeroportos, que já tem também na composição da receita da CCR, e ataca, né, pessoal, a principal questão que foi prejudicada a CCR nos últimos anos, que é a questão da governança. Inclusive tinha, né, a possibilidade, já vinha circulando a possibilidade deles indicarem o Roberto Setúbal como um dos representantes, e vai ter indicação do Setúbal sim. Isso aqui é uma coisa que às vezes o investidor não vê, né? Mas só o fato da Itaúsa ter participação na CCR em termos de governança, né, pessoal, vai melhorar bastante aqui a CCR, né? Então, quem gosta desse segmento, vale muito a pena ficar de olho aqui na CCR. Tivemos Natura, né, pessoal? Tinha sido divulgado na última semana a possibilidade da Natura vender um dos ativos, né, a The Body Shop ou a Aesop, né, que foram comprados, né, a The Body Shop em 2017, a Aesop anteriormente, que era o grupo australiano. E o que eles fariam? Né? Focariam na América Latina para, né, basicamente com a Avon, o que já traria resultados no curto prazo, porque se eles vendem ou fazem uma cisão e entrar dinheiro em caixa, o mercado ficou eufórico com isso e acabou não se concretizando, e depois as ações subiram num dia e caíram no outro. Qual que é a nossa avaliação, né, pessoal? É muito cedo para fazer qualquer avaliação nesse sentido. Não dá para descartar que a Natura faça a venda de algum ativo, né, até para já entregar algum resultado no curto prazo, mas por outro lado também não dá para simplesmente abrir mão de tudo no longo prazo para deixar o acionista ou o mercado feliz no curto prazo. Então, qualquer um dos movimentos que a Natura faça, a gente tem que entender bem, tem que ser tudo divulgado, tem que ser bem esclarecido para a gente conseguir trazer uma avaliação se é mais positivo ou não. Para o curto prazo, vendendo ativo seria bom, mas não quer dizer que isso seria bom para o longo prazo, né? Então, o fato da ação ter caído não quer dizer que é ruim aqui para a Natura, porque o mercado não gostou disso. Mas, como eu falei, vamos esperar para ter mais informações, mas não dá para descartar que a gente tenha alguma venda de ativo, não, tá? Nós tivemos aqui BR Properties, né, pessoal, anunciando as datas para redução de capital, que já tinha anunciado já há algumas semanas, a gente já comentou aqui. E segundo a companhia, os acionistas que dormirem com as ações aí do dia 30, né, para o dia 30 de setembro, agora vai cair numa sexta, então dormirem com as ações do dia 30 para o dia 3, vão receber R$ 2,42, que é essa restituição por redução de capital que vai ser paga no próximo dia 14 de outubro, né? Não é... quando a gente fala em termos contábeis, tá, pessoal? É diferente, né? Tem que calcular lá para ver em relação à questão do imposto de renda, mas o recebimento é como se fosse um dividendo lá desses R$ 2,42 na conta de vocês. Não é um dividendo, eu lembro bem, isso cai como yield, aumenta o yield, né? A gente já comentou sobre isso também. Tem um vídeo aqui no canal falando especificamente de Brasil Properties, recente, né? Mas ele cai na conta esses R$ 2,42 aqui como se fosse um dividendo. Tivemos aqui Santos Brasil, né, pessoal? Nós tivemos a Agência Nacional de Transportes Aquaviários aprovando o processo de privatização, desestatização do Porto de Santos,
né? E pelo menos deve ser leiloado de 3 bi, mais investimentos de 6 bi são esperados. A gente está ainda um pouco cético em relação à possibilidade de sair ainda esse ano esse leilão, sair essa privatização, mas o Ministério da Infraestrutura disse que tem uma possibilidade de ainda sair em 2022, né? Vai sair em cima do laço, aí vamos ver, né? Mas o da Eletrobras foi assim também. A gente acabou ficando um pouco cético se ia sair esse ano e depois que o processo andou ali foi tudo rapidinho. Esperemos aí, né, que saia ainda esse ano, tá? Tivemos aqui a Ambipar anunciando mais uma aquisição, dessa vez da Whittle O'Brien, que é uma empresa avaliada em 832 milhões de reais. É uma empresa interessante nessa estratégia de expansão global da Ambipar. Eles são muito fortes nos Estados Unidos, né? Atuam e eles são líder global de gerenciamento de crises e emergência para clientes corporativos blue chips, né? Então, bem interessante, ainda mais que eles atuam também para o governo americano, né? Uma coisa boa é vender lá para o governo americano, tá? Sobre a Ambipar, né, pessoal, ela tem uma situação de caixa ainda tranquila, ela vai acabar fazendo um IPO, pode até que saia nos Estados Unidos, de uma das subsidiárias dela, né, até porque ela está comprando vários ativos lá, e o que a gente tem que cuidar é a integração desses ativos. É muito cedo para dizer que as integrações estão uma maravilha, porque ela fez um monte de compra recentemente, né, mas algumas que a gente já avaliou aqui estão sendo bem integradas. E esse seria o principal risco, né, de integração dessas empresas. E eles estão comprando empresas boas, especialmente lá fora, o que mitiga esse risco aqui de integração. Nós tivemos a Raízen, né, pessoal, anunciando que aumentou as vendas diretas de açúcar em até 50% depois do término da joint venture que eles tinham com uma empresa asiática chamada Wilmore International. E qual era a questão, né, pessoal? É que eles utilizavam esse parceiro para fazer venda lá fora e começaram a fazer venda direto, né? A gente viu recentemente acontecer isso com a Suzano e Klabin. A Klabin começou a vender direto lá fora também, inclusive tinha sido pedido pelo CAD na época da aprovação do negócio entre a Suzano, quando ela comprou a Fibria, né? E a Klabin começou a vender mais também, né? E a gente tinha um certo receio que no caso da Raízen, que ele também acabou não se concretizando, a empresa está vendendo mais. E a gente espera que até 2030, até meados de 2030, pelo menos 90% das vendas lá fora eles façam sem intermediários. Lembrando que a Raízen é a maior empresa aí do mundo de produção de açúcar, tá? Sobre Apple aqui, né, pessoal, nós tivemos acesso a alguns números de venda de iPhone e tá bombando, tá? Mesmo com o preço maior nos Estados Unidos, as vendas estão muito fortes, né, mostrando a resiliência mais uma vez da Apple, mesmo com toda a dificuldade em função dos semicondutores, mesmo com a alta da inflação, a Apple vai acabar divulgando bons resultados também esse ano e até agora as vendas aí estão um sucesso do iPhone 14 e Engie, né, pessoal? Algumas pessoas nos perguntaram também sobre essa questão de venda de termoelétrica. Eles venderam a termoelétrica Pampa Sul 2,2 bilhões, né? E o que acontece, pessoal? Já era esperado, isso aqui é 450, 460 milhões que eles recebem em dinheiro, mais a dívida, e já era esperado, né? Porque eles já vinham fazendo a venda, era o último de ativos que não são de energias renováveis, né? Como o caso de termoelétricas, e esse era o último ativo aqui a ser vendido. A gente gosta demais da Engie, né? Ela está ficando com um portfólio cada vez mais interessante, comprou TAG, parte de transmissão, geração. Tá bem bacana, é uma empresa que tem uma gestão fantástica, né? Para quem não se lembra, a Engie é a antiga Tractebel. Tá certo, pessoal? Essas informações que eu queria passar para vocês. Não esqueçam de aproveitar a nossa promoção. Como eu falei, qualquer dúvida, nos mandem um e-mail, nos chamem no WhatsApp, mandem um áudio, uma mensagem que com certeza o pessoal do atendimento vai auxiliar todos vocês. Um grande abraço, ótimos investimentos, uma ótima semana. Até mais!